agora a terceira aula, né, dessa série aqui, Elementos de Filosofia da História. Quando eu pensei em fazer essa série, que é uma série um pouco diferente das outras, que não são cursos, né, essas sériezinhas que a gente faz aqui, mas são segmentos, né, de cursos que eu pretendo dar no futuro, né, coisa mais abrangente, mais detalhada e completa. Mas esse aqui, Elementos de Filosofia da História, vai ficar como o que? Um quadro, certo? Para nós aqui, né, para quem acompanha essas aulas, quem acompanha aqui nosso método de estudo da filosofia da história, vai ficar como um quadro geral, né, semelhante a uma tabela periódica, vamos dizer assim, né, onde está ali toda a classe de elementos, né, que se encontram na química, né? E aqui vai ser o quadro de elementos que se encontram dentro de uma filosofia da história sã, né? Dentro de uma filosofia da história compatível, né, com a própria realidade, né, sem excluir os fatores, né, que estão presentes na realidade, fundamentam a realidade. Então, nessas três primeiras aulas, a gente buscou pelo menos trazer, né, dentro aqui da reflexão, né, três elementos que a gente encontra, né, na obra do filósofo Joseph Pieper, mais propriamente no livro dele sobre o fim dos tempos. Então, logo no começo do livro, ele já deixa ali, né, implícito três elementos fundamentais, né, para começar aí a delinear esse quadro que a gente quer deixar bem claro para todo mundo, que é o fim, a questão do fim, como a questão primordial para todo aquele que quer refletir sobre a finalidade da história, ou né, empreender, né, algum pensamento filosófico sobre a história. Então tem que começar pela pergunta: para onde estão indo as coisas? O que será que vai acontecer? Qual será nosso futuro? Existe um futuro, né? Ou é só uma especulação, é só um pensamento? Então, tudo começa pela questão do fim. Porém, a questão do fim, ela é inócua, né? Ou ela como é que se diz? Densa e pesada demais, né? Quadrada, obtusa, se não tiver incluído nessa noção de fim o parâmetro teológico, né? E o parâmetro teológico, ele tem um discurso por excelência, que é o discurso profético. Então, a forma de expressão da teologia é geralmente, embora, claro, as obras teologais, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino, né, todos os grandes teólogos cristãos, as obras dele têm um cunho filosófico, né? Mas as obras teologais, elas têm um cunho filosófico, mas acerca de quê? Dos dados revelados, né? Porque enquanto o filósofo puro, genuíno, vamos dizer assim, olha para as coisas, o teólogo está olhando para um corpo de enunciados dados pela revelação, né? Supostamente dados pela revelação. E então, se esses dados revelados não forem expressos de forma profética, né, não vai existir um outro tipo de recurso expressivo, né, compatível com estes dados. Ou seja, quando Deus revelou algo para Moisés, revelou algo para Abraão, revelou algo para Elias, né, etc., os profetas, ele revela esse algo no sentido de um futuro, né, de um acontecimento histórico concreto, em algo que vai acontecer, não porque a natureza das coisas pede, né, como uma determinação, né, o desenrolar das coisas pede como uma determinação que aquilo aconteça, como uma lei física, etc. Não, mas como um ato voluntário, certo? Um ato voluntário que pressupõe um sim, uma afirmação, né? Então, o discurso profético, ele é a fala de Deus através do homem. Então, é Deus falando para o homem e o homem falando para os outros homens numa linha perfeita
e sem interrupção. Então aquele que escuta a profecia, certo? Ele a deve escutar com fé de que ela vai ser realizada, porque senão ele não está escutando uma profecia, ou pelo menos não está escutando de modo profético. Ele está escutando como quem escuta um discurso político. Então, quando Jesus está lá pregando, né, para os judeus ali e tal, né, os mestres da lei, para os doutores, eles não escutam aquela fala de Jesus sobre o modo profético, né? Já aqueles mais humildes, aquelas pessoas de fé, estavam ouvindo conforme o ouvido profético, porque também tem a fala profética, mas também tem o ouvido, o receptáculo profético, né? E esse receptáculo profético, vamos dizer assim, é aquilo que a gente vai chamar nessa aula de o recurso da fé, que é, né, a maneira pelo qual a gente olha para a história em busca do seu fim, do seu objetivo, não o fim apenas no sentido de aniquilação, de término de um processo, mas fim no sentido de acabamento, no sentido de objetivo alcançado, de perfeição realizada, né? Então nós vamos usar, a gente vai especular o fim utilizando, claro, todo o segmento profético, com ouvidos proféticos, através do recurso da fé, certo? Joseph Pieper, ele diz que a filosofia e a teologia não possuem uma relação de determinação mútua, né? Uma não determina a outra, certo? Então, quer dizer, o filósofo, ele pode empreender, de repente, uma reflexão, uma especulação filosófica aí sobre, sei lá, sobre o ato cognitivo, né? Ele pode ou não levar em consideração, né, os pressupostos teológicos. Porém, se ele não leva né, esses pressupostos teológicos em consideração, muito provavelmente o que ele vai estar refletindo, né, não é o ato cognitivo enquanto tal. Ele vai estar refletindo o ato cognitivo enquanto um fenômeno observável, se é que ele pode ser observado, né? Ou nos seus acidentes observáveis, certo? Mas quando ele leva em consideração o recurso teológico, né? Quando ele pressupõe uma teologia, né? um dado, né? pré-filosófico, vamos dizer assim, como diz o Joseph Pieper, ele está abrindo um leque, está abrindo um diâmetro da coisa muito mais vasto, que ele não determina esse diâmetro, né? Esse diâmetro é determinado pela própria coisa, certo? Então é o mesmo que dizer, o filósofo que pressupõe o discurso teológico, ele está aberto a encarar as coisas como um mistério e não como uma matemática, mas ele vai encontrar dentro das fórmulas lógicas uma resposta para aquela coisa que ele está filosofando, certo? Então, como vai ser essa determinação recíproca, né, e reflexiva entre filosofia e teologia? O teólogo, quando ele olha lá o corpo de enunciados teológicos, né, as Sagradas Escrituras, os discursos proféticos, ele vai olhar para aquilo sob o modo filosófico também, certo? Então quem vem antes, né? O ovo ou a galinha, né? A teologia ou a filosofia? Filosofia e teologia não são a mesma coisa, certo? Mas elas são aspectos complementares de um mesmo ato, que é o ato da inteligência que busca a verdade e da vontade livre que a quer. Então, uma filosofia sem um pressuposto ou sem uma reciprocidade teológica não é uma filosofia, né? Uma filosofez, uma doxologia, qualquer outra coisa próxima à filosofia, quase uma filosofia, mas não é uma filosofia no sentido clássico.
E uma teologia sem um recurso filosófico, sem a atividade filosófica coordenada, também não é teologia, é uma ideologia, é uma, sei lá, uma teosofia, o que seja. Quando a gente pega aí teólogos aí da libertação, o que eles estão fazendo? Eles estão empreendendo uma luta ferrenha contra a teologia, fazendo teologia. Por quê? Porque ali não existe mais a fé, não existe mais o recurso da fé, mas existe o recurso de alguma, sei lá, de alguma tendência política, de alguma tendência psicológica e até afetiva, certo? Então Joseph Pieper ele diz lá, o pressuposto tanto da filosofia quanto da teologia, principalmente filosofia e teologia da história, é algo chamado fé, certo? Então o filósofo só vai ter consistência nas suas reflexões, se ele se debruçar sobre o seu objeto, o nosso aqui, que é a questão do fim, a questão da história, do destino eterno do homem, do destino da vida do homem, se ele tivesse o ponto de vista da fé. Sem o ponto de vista da fé, ele já perdeu algo, e este algo é a alma da coisa, a alma da história é este algo que a fé mostra. Tirou a fé, a alma da história vai ser o quê? Vai ser um nada, vai ser pulverizada, e o sujeito vai enxergar aquilo como um corpo de fatos, de dados, de resquícios, de memórias, etc, arqueológicas, certo? Então, qual é esse recurso da fé? O que esse recurso da fé implica? Toda fé, ela pressupõe uma identificação profunda entre aquele que crê e aquilo que é crido, certo? Então a pessoa crente, vamos dizer assim, é diferente por exemplo, quem possui a fé é diferente de quem possui uma crença qualquer, porque a gente pode ter uma crença e não se identificar com ela, mas quem tem uma fé vive esta fé, encarna esta fé e se torna esta fé, certo? Por exemplo, eu tenho a crença de que todos os dias que eu chego na minha casa e enfio a minha chave no buraquinho da fechadura e rodo 2 vezes para o lado esquerdo, aquela porta irá se abrir. Isso é uma crença. Por que isso não é uma fé? Porque eu não me identifico com isso, isso não faz parte do meu eu, certo? Mas quando eu escuto o discurso profético, o discurso teológico, me dizendo que haverá o fim do mundo, o fim dos tempos e a ressurreição dos corpos, eu não posso apenas tratar isso como uma crença. Olha, eu sei que eu vou chegar ali, nessa situação, vou enfiar a chave, girar 2 vezes para a esquerda e vai abrir a porta. Mecanicamente, eu tenho que encarnar essa verdade no meu ser para isso ser uma fé. E isso é um recurso da fé. O recurso da fé é você se tornar idêntico a ela, idêntico àquilo que você crê. Então a fé é uma experiência pessoal e ela transcende infinitamente o mero conhecimento nosso prático, intelectual, cognitivo aqui, sensível. Então a fé é o recurso da fé do qual a gente está falando aqui, que é o que é exigido para que a gente pense a questão do fim da história, da finalidade da história, e consequentemente consiga interpretar bem os dados teologais do discurso profético. O recurso da fé ele é essencial. Não existe filosofia da história genuína sem você se identificar com a história através da fé e com o fim da história, o fim de si mesmo através da fé. Então aquele sujeito que possui fé, fé verdadeira, automaticamente
ao se debruçar sobre questões sobre o fim da realidade histórica, dentro de um empreendimento filosófico da história, é um sujeito que decidiu ser um filósofo da história, quer pensar sobre a história, refletir sobre a história, e isso daí implica principalmente uma reflexão sobre a história pessoal, como a gente anda falando sempre aqui no nosso método da história sintética, as dimensões da história. A dimensão meramente natural, onde as coisas acontecem e não desacontecem, estão registradas na memória divina, né? Não deixam de ser, o que é ser não deixa de ser, não existe paridade entre ser e não ser, ontologicamente falando, não são duas realidades compatíveis. Então, a partir do momento que você é uma folhinha que caiu da árvore, é um grão de areia, ele vai continuar sendo por toda a eternidade que abrange e contém o tempo. A história pessoal é algo a mais dentro dessa história natural, abrange a história natural por ser histórias de almas pessoais, no caso das realidades dinâmicas, né, do homem, né, como um ser pessoal, e das realidades estáticas, como os anjos, os demônios, que também são realidades pessoais, e a imagem simbólica que a gente tem, né, as realidades pessoais, né, as histórias pessoais têm de si mesmo e do conjunto da criação, ou seja, da história universal. Esse símbolo formal é aquilo que naturalmente surge nessas entidades pessoais, no qual o homem é mais conhecida por nós, claramente, pela experiência. Porém, esta imagem formal a gente sempre cria ela, vamos dizer assim, em vista de uma imagem completa e inacessível, que é a imagem que Deus tem de tudo isso, Deus tem da própria história, que é aquilo que a gente chama de história sintética, certo? Então, aquele sujeito que possui a fé, né, e está refletindo sobre a sua história pessoal, sobre a história universal, etc., né, ele começa a enxergar sinais, né, na realidade histórica concreta, nas coisas acontecendo, né, através de experiências pessoais, de vivências pessoais. Então, vê os movimentos políticos, as mudanças das mentalidades, as crises econômicas. Ele já não está mais olhando aquilo sob um ponto de vista marxista, ou sob um ponto de vista iluminista, ou sob um ponto de vista, sei lá, de alguma escola de samba, de carnaval, ou de algum apresentador de programa de animação, de auditório no domingo. Ele está olhando aquilo como um sujeito que crê na revelação. E por crer na revelação, ele reflete, ele filosofa sobre os dados da revelação, comparando-os, né, procurando-os, né, sinais desses dados, enquanto visibilidades aqui no mundo concreto da história. Então, a própria história enquanto tal, né, o próprio fluxo dos acontecimentos, a própria trama, o drama humano dentro das civilizações, etc., que são acidentes desta história, são aspectos dessa história, eles vão carregar em si, né, o seu próprio fim, durante todo o processo. Então, alguns fatos vão ser interpretados pela teologia como o quê? Prefigurações do fim. Então, alguns ditadores, algumas crises políticas, algumas quedas de império, tudo isso daí vai prefigurar um evento final, certo? Que é justamente o evento final do fim do mundo, do Apocalipse, né? Vamos dizer assim. Que não é, como Joseph Pieper diz, não é um evento cósmico, lá, uma explosão de uma estrela que não vai chover pedras de fogo por todo o universo e uma delas ou várias delas vão cair aqui na Terra, etc. Não é um evento de fora para dentro, vamos dizer assim, mas de dentro da realidade humana e terrestre para fora, né? Então é daqui que vai partir o evento final, é aqui que está sendo gestada, né, ou sendo gestado o fim da história. Então, como se este fim estivesse prenhe aqui nas entranhas da terra, nas entranhas da vida humana.
este fim estivesse prenhe aqui nas entranhas da terra, nas entranhas da vida humana. Este fim ele vai soltando, né, vamos dizer assim, fluidos, calores, faíscas, que são as prefigurações do seu fim. Vai se mostrando, vai se revelando. Mas o sujeito que não tem fé, ele olha para aquela faísca, ele olha para aquele calor, ele olha para aqueles fluidos do fim da história acontecendo no processo histórico, e ele vai interpretar: olha, aquilo ali é a quebra da Bolsa de Nova York, não, aquilo dali é a ascensão dos poderes tirânicos da burguesia, não, aquilo dali é a proliferação das máquinas. Mas ele nunca vai ver aquilo sob o ponto de vista da eternidade, sob o ponto de vista de que as coisas terminam, sob o ponto de vista de que o fim, né, é a coroa, vamos dizer assim, de qualquer processo, né? E o fim universal é a coroa do processo histórico enquanto tal. Então, através do recurso da fé, o sujeito ele consegue captar coisas que o não crente não capta. E não dá para você fazer uma experiência, vamos dizer, abstrata, uma experiência de laboratório. Por exemplo, assim, um filósofo que não é crente, né, alguém que não é crente, e olha para as coisas: não, vamos olhar aqui a configuração do mundo moderno ou do mundo contemporâneo sob o ponto de vista da fé. Vamos fazer aqui uma abstração? Não dá. Jesus Piper mesmo diz: não dá. Por quê? Porque não há uma identificação. Aquele sujeito que faz isso, ele não é aquela fé, ele não é aquilo que é crido, ele precisa ser isso. Então, da mesma forma, um crente não pode falar assim: não, deixa eu ver a configuração do mundo, os eventos, mas eu vou olhar como uma pessoa normal, uma pessoa que não tem fé. Vamos ver como é que essa pessoa pensa, eu quero ver como é que ela pensa. Não é possível, porque eu creio e vejo as coisas com tanta claridade e tenho uma esperança interna aqui que é inabalável. Eu não entendo como é que aquela pessoa consegue viver sem ter essa fé. Vamos fazer uma experiência aqui, vamos tentar pensar como ela. Também não dá, porque a partir do momento que você se identifica com uma coisa, né, é a mesma coisa. Se ela tem um filho, não, vamos fingir que esse filho não é meu, vamos ver se, vamos supor que esse menino não é meu filho, que ele fosse filho do vizinho. Não dá, é uma coisa muito rebuscada, é muito, como é que eu vou dizer, gritante, né, para o seu âmago fazer esse tipo de experiência. Então, o recurso da fé traz uma certa independência ao sujeito que crê, o que torna às vezes até impossível você comunicar as suas experiências de fé a alguém que não é crente, a alguém que não tem fé, por causa dessa identificação profunda entre o que crê e o que é crido. Então, para se ter essa independência da fé, né, é mais do que necessário não só crer, mas crer com seriedade existencial, a ponto do quê? De fazer como os mártires. Afinal, o fim do mundo é o ponto ápice, né, daquilo que podemos chamar a igreja mártir, né, o ponto ápice, os fiéis do martírio. O próprio Apocalipse mostra que quem sobrar no fim do mundo, no Apocalipse, enquanto tal, enquanto evento histórico particular, vamos dizer assim, e universal ao mesmo tempo, serão todos mártires. Vai ter espaço ali para quem não é mártir. E o mártir, ele leva com seriedade existencial, ele derrama o sangue dele por causa dessa fé, porque ele é independente, certo? Então, para compreender essas formas de experiência, vamos dizer, as experiências que o sujeito tem, você olha para o mundo e vê aí as mudanças de mentalidade, como as pessoas não enxergam um crime envolvido numa certa atividade, né? Trocando-se o palavreado, trocando-se os regulamentos semânticos, você começa a acreditar que uma atividade criminosa e homicida não é uma profilaxia, né? Para não dizer outra coisa aqui, para não falar o nome da coisa, né?
né? Que começa com amor e termina com teó. Então, coisas assim, o crente vai olhar e vai falar assim: isso daqui são sinais de que estamos nos aproximando daquele momento culminante, que é a coroa da história, né? Que é o martírio dos cristãos, o martírio da fé. Então, como a história carrega em si o seu próprio fim, né? E os fatos históricos, né, particulares podem ser interpretados como essas prefigurações do fim, o sujeito que tem a fé, ele vai ser mais capaz. Por quê? Porque ele vai perceber mais da realidade concreta da história. Então, o filósofo da história que crê, ele vai filosofar melhor, ele vai ter uma visão mais ampla do objeto que ele filosofa, que é a história, no caso. Por quê? Porque a fé é esta luz sobrenatural, é essa força sobrenatural que proporciona uma compreensão profunda, né, daquilo que é crido e, evidentemente, dos próprios eventos históricos, dos próprios acontecimentos históricos. Então, existe uma percepção da fé também, né, uma mudança nas formas perceptivas do homem, pelo simples fato dele ser movido por essa luz que está acima da luz, né? Então, quer dizer, a inteligência do homem é uma espécie de luz, né, cujo centro dessa luz existe um coração que bate, que é a nossa vontade, que é a nossa capacidade de amar e querer o bem, querer, né, a vontade humana, bater naquele coração dentro de um fluxo de luz, né? Acima e por trás disso, como diz Santo Agostinho, existe uma outra luz que ilumina a luz, né? E esta luz que ilumina a luz é a que torna esses homens de fé mais capazes de enxergar as formas preliminares do fim, sempre de uma maneira sutil, né? Coisa assim, coisa que às vezes você não consegue nem explicar para os outros. Às vezes você não consegue explicar nem para aqueles que têm fé, imagina para quem não tem. Então tem coisas que são para nós, né? Estritamente para nós, porque o fim do mundo está relacionado, em primeiro lugar, o ponto de partida do fim do mundo, do Apocalipse, etc., é um julgamento final, certo? O julgamento da humanidade, o encontro decisivo com o Cordeiro, ou seja, com o juiz de tudo, né? O Senhor da história, que é Jesus Cristo. Porém, antes disso, há que ter um juízo particular, um juízo seu, da sua história, né? Depois vai ser, obviamente, recolhida dentro da escritório universal no julgamento total e geral aí, né, do universal, né, o juízo final. Mas primeiro o juízo individual, certo? Então todas essas possibilidades, né, do fim latente nos acontecimentos, você pode enxergar isso na sua vida cotidiana, na sua vida pessoal. Olha, a morte um dia vai chegar para mim individualmente. O meu fim pode ser que seja daqui a 5 minutos. Vira essa boca para lá. Não, eu posso virar a boca para lá, mas o fim é impossível virar para lá, porque ele não depende de nós, certo? Ele é determinado por outras causas sobrenaturais, certo? Então, olha só, a percepção do fim, tanto do fim pessoal quanto do fim universal, né? Ele depende estritamente do crer para entender, credo ut intelligere. Este é o princípio fundamental, né, para que fim, objeto fim, que é o início de toda a filosofia da história, o discurso profético, que é o elemento, né, o dado, que a gente tem que levar em consideração para que a gente compreenda o fim. Os dois só podem ser unidos, unificados, percebidos sobre o princípio fundamental do crer para entender, crer para inteligir, como diria lá o Agostinho. Então, a experiência, né, que surge
desta percepção do fim através das prefigurações dentro do ambiente histórico. A independência da fé que faz com que a gente tenha um tônus existencial, né, uma seriedade existencial muito maior do que aquele que não tem fé, né? E, enfim, isso tudo, né, essa independência, essa percepção, né, que partem de uma nova experiência que o crente tem por conta desta luz da fé, eles são o recurso da fé. O recurso da fé, ele está tanto para a filosofia da história quanto para a introspecção pessoal sobre a história. Sobre a história pessoal, né? Qual será meu destino? Eu irei para o céu ou irei para o inferno? Né? Hoje parece que a pergunta é assim, ó: eu vou morrer com quantos anos? Com 60? Com 70? Será que eu vou ter aproveitado bem a vida? Será que eu vou ter alcançado os meus objetivos? E o céu e o inferno? Não, isso daí não, isso daí é com Deus lá, isso daí não sou eu que decido, meu amigo, realmente uma coisa você está certo, não é você que decide, é você colabora na decisão de alguém, isso aí você pode ter certeza. Então a experiência do crente é um olhar, né? Deve ser um olhar direcionado para o que ocorre concretamente, né? Olhar para a coisa em si, como o filósofo, porém levando em consideração o corpo de enunciados teológicos como o teólogo. Isso é dever de todo o crente, seja ele um filósofo da história, seja ele um sujeito que quer refletir sobre a sua história pessoal, seja ele de qual âmbito for, certo? Então ele tem que ter a visão dele direcionada para as coisas concretas, porém ele tem que entender que a luz que faz com que ele perceba, né, esses sinais embutidos nas coisas, né, as coisas se mostrando, se revelando, essa luz vai depender, né, não só do seu intelecto, da sua racionalidade, da sua razão, da sua inteligência, mas vai depender, antes de tudo, do Logos, da luz do Logos, que é a luz que controla, comanda e define tudo o que acontece com você na história. E olha só, isto daí, Joseph Pieper diz no livro, né, essa questão de você filosofar, se você refletir, a reflexão filosófica, segundo o credo, né, o credo ut intelligere, isso já existia na época grega. É um ato cognitivo, vamos dizer, já que estava sendo empreendido lá com Platão, com Aristóteles. Então, quando Platão, quanto Aristóteles se debruçavam sobre um problema, eles enxergavam que aquele problema, muito provavelmente, não teria uma explicação ou não teria uma conclusão racional, porque a própria coisa, o próprio objeto transcende a própria capacidade do homem de raciocinar sobre ele. Então o que é isso? Isso daí já é a luz do Logos falando: meu filho, eu posso te mostrar, mas sou eu que estou te mostrando. Tem uma coisa aqui que você não vai ver com seus olhinhos, com a sua luzinha, com a sua lamparina aí, tem que ser um sol aqui, certo? Então, na tradição filosófica, esse pressuposto da fé, esse recurso da fé já existia. Claro que aqui nós estamos tomando agora, nesse caso, a fé não como uma fé cristã, que já é uma fé, né, vamos dizer, determinadamente aqui, essa fé é a fé cristã, que engloba a fé de Platão e Aristóteles, abrange e engloba. Mas Platão e Aristóteles já tinham sinais dessa fé, sinais dessa luz, que justamente foi perdida com, né,
a entrada da modernidade, então a perda da experiência da fé, a experiência do crente, gerou uma perda de percepção, certo? Então o sujeito não tem mais fé, ele perdeu uma certa experiência. Por ele não ter certa experiência, ele perde uma capacidade perceptiva. Ele perdendo essa capacidade perceptiva, ele se torna um escravo de modelos de pensamento, de esquemas de raciocínio. Então ele perde a independência da fé. E obviamente ele não tem mais o recurso da fé. Então vai começar a ter um processo que o Joseph Piper chama de purificação, já em Kant, né? O processo de purificação é aquele que deprecia, né, os conceitos fundamentais aí da antiga ontologia, por eles carregarem um certo teor teológico embutido neles, né? Um certo fascínio teológico. Então, esses dados, esses conceitos aí da ontologia antiga, eles vão passar a ser tratados só com um interesse aqui histórico, né, arqueológico das ideias. Como diz lá o Joseph Piper, lá o Kant, né, falava, não, temos que dar aqui um título, né, honoris causa para a filosofia de Platão, de Aristóteles, afinal eles foram os nossos precursores. Mas a gente tem que entender que, né, sabe como é que é, né? Tinha muita coisa ali, tinha muita crendice ali naquele meio, né? Temos que purificar isso daí, fica só com o racional, só com aquilo que é filosofia da filosofia, e não filosofia da teologia ou teologia da filosofia, qualquer coisa desse tipo que não seja fundamentada totalmente, absolutamente na razão natural, na luz que eu tenho, na minha independência de luz, e não na luz de um logos que eu não tenho experiência alguma, certo? Então, por conta desse desprezo dos pensadores modernos, né, acerca desses conceitos fundamentados numa experiência de fé, né, vamos dizer assim, já indica que esses pensadores modernos, eles já chutaram a fé para escanteio há muito tempo. Então, o domínio filosófico, quando a gente fala filosofia nos tempos nossos, eu estou falando de um treco que não quer mais alcançar a raiz das coisas, certo? Quer alcançar apenas os aspectos fenomênicos dessas coisas. Então, olha para a história, ó, os aspectos fenomênicos são isso aqui, ó, cultura, economia, sei lá o que, mudança climática, isso aqui é o que constitui a história de tal época. Aquilo ali é o que constitui as ideias, as ideologias do Marx, meio de produção. Quer dizer, o domínio filosófico, ele está capinga, que ele perdeu o recurso da teologia, certo? Justamente por ter perdido o recurso da fé. Quer dizer, não recorre mais à teologia porque não crê mais em porcaria nenhuma. Então a tendência dos filósofos modernos se tornou uma negligência. Vamos negligenciar a dimensão espiritual dentro do nosso contexto filosófico, né? E vamos empreender a partir de então uma abordagem que seja exclusivamente racional. Isso é a perda da experiência, né, de fé na modernidade, que causou, vamos dizer assim, a proliferação de um monte de sistemas, né, uma miríade de sistemas, né, relacionados ao fim da história, à finalidade última da vida humana, etc, que, né, em grande parte fundamentaram ideologias políticas assassinas, guerras mundiais, etc. Grupos hegemônicos que hoje tentam empreender uma nova ordem mundial, etc. Tudo isso porque esses três primeiros elementos aqui da filosofia da história, fim, discurso profético e a fé, né, de certa maneira
estão totalmente desamparados vamos dizer, de um equilíbrio mútuo, né? Então o fim é exageradamente colocado como um protagonista, a fé não existe, o discurso teológico é só ideologia e daí por diante, né? Então, para uma verdadeira filosofia da história, para a gente falar de história enquanto tal, é preciso então esse tripé que a gente pode colher ali na obra, em primeiro lugar, de Joseph Pieper, mas isso está espalhado em diversos autores, né? Cada um a sua maneira de explicar, mas em todos eles você enxerga a mesma coisa. Olha só, tudo que se refere à história se refere à finalidade. Tudo que se refere à finalidade só pode ser compreendido se houver um discurso revelado. Tudo que é discurso revelado você só pode compreender se existir fé. Então, sem fé, você não vai entender nada do fim, nada do que foi revelado. Sem fé, você não vai entender nada de você mesmo. Isso que é verdade. Então, vamos concluir por aqui e vamos aí pensar mais alguns elementos para a gente montar aqui a nossa tabela periódica de elementos da filosofia da história, né? Para mais adiante a gente poder dar uns voos maiores aí, fazer uns empreendimentos um pouco mais